E aí, galera, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula de penal? Vamos com tudo, vamos com força total. O tema de hoje é um tema bem desafiador, é um tema que nós vimos, a gente vê na graduação, retoma em qualquer edital de concurso, enfim, é um tema bem recorrente e eu vou tentar, nessa aula de hoje, bater os pontos principais com vocês e quem sabe sanar de uma vez por todas toda e qualquer dúvida. Pedro, o que nós vamos estudar hoje? Aí eu coloquei para você aqui já na tela, para que você não morra de ansiedade, para que você não fique ansioso. Nós vamos trabalhar o conceito de crime, beleza? A pegada da aula de hoje é para nós analisarmos o conceito de crime e aqui está aparecendo no meu Instagram. Se você ficou com qualquer dúvida relacionada à aula de hoje, depois você me dá um alôzão e nós vamos batendo um papo e sanando as dúvidas. Fechou, meu time? Sem mais delongas, conteúdo bom é conteúdo rápido. Antes de entrar em propriamente conceito de crime, eu trouxe aqui, para fazer um en passant rapidinho, o conceito de direito penal. Por que, Pedro? Porque por vezes, embora eu tenho certeza que os senhores não, mas a gente confunde o conceito de crime propriamente dito com o conceito de direito penal. E foi perguntado no Ministério Público do Paraná, perdão, Ministério Público do Paraná, uma das modalidades de conceito de crime. Então, rapidinho, só para a gente aquecer o motor, refrescar, relembrar, eu trouxe para vocês o aspecto formal de crime. Olha só, no aspecto formal, quando você pensa em algo formal, logo vem à sua cabeça uma natureza estática, parada, perfeito? E olha aqui o que está na tela sem complicação alguma. Para a definição de direito penal em sua modalidade formal, como nós podemos definir? O direito penal é o conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais. E aqui você grava essa expressão, infrações penais. Define seus agentes e fixa as sanções a serem lhe aplicadas. Então, quando você pensa em aspecto formal, você está pensando na própria lei. Na própria lei. Então, ali eu vou ter uma modalidade de infração. Dentro dessa modalidade de infração, eu vou definir quem que é meu agente. Lembra? Sujeito comum, próprio ou de mão própria. Além disso, eu vou fixar o preceito secundário. Qual vai ser a pena? É uma pena restritiva de direito? É uma pena privativa de liberdade? Reclusão, detenção, prisão simples, multa? Qual vai ser a sanção? Esse é o aspecto formal do direito penal. O aspecto material. Ah, Pedro, agora eu não estou ali fazendo uma análise fria do ordenamento jurídico. Eu penso no aspecto material. Como que poderíamos definir, então? Sem mais delongas, também está na tela. Olha aí. O direito penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social. Olha que bacana. Aqui, gente, com relação ao aspecto material, o direito penal não se preocupa, em última análise, com você. Ele se preocupa com comportamentos que são danosos à coletividade, motivo pelo qual o adultério foi revogado. Não quer dizer que a pessoa que sofre, que é a vítima do adúltero, não tenha uma dor, não sinta uma dor social, mas essa dor subjetiva, essa dor pessoal, em verdade, ela não é considerada um comportamento altamente reprovável e danoso ao organismo social, motivo pelo qual não merece a tutela do direito penal, que é a última ratio. Perfeito? É o ramo do direito que tira a sua liberdade, o nosso segundo bem maior jurídico tutelado, perdendo para a vida. E mais do que isso, afetando bens jurídicos indispensáveis, própria conservação e progresso da sociedade. Então, aqui o aspecto material, eu vejo o direito penal tutelando o bem geral.
Mas essa aqui é tranquilo. O que caiu na prova que eu vi, eu fiz questão de trazer aos senhores, é o tal do aspecto sociológico. Eu sei aspecto formal e sei aspecto material. E candidato, e o aspecto sociológico? Ah, e olha que legal. O direito é um instrumento de controle social, visando assegurar a necessária disciplina para a harmônica convivência dos membros da sociedade. E aqui é uma forma do direito penal se afirmar, não é? Pedro, eu não saio da minha casa e eu pratico determinada conduta porque eu sei que é um ilícito penal. Olha a teoria da prevenção geral negativa. Olha só, se eu fizer, eu sei que há uma norma penal incriminadora e isso vai me gerar uma série de complicações. Então, o aspecto sociológico, o direito penal, ele atua como um instrumento necessário, imperativo para organizar a disciplina da vida em sociedade. Beleza? Beleza? E aqui, olha só, aprofundando o enfoque sociológico. A manutenção da paz social demanda a existência de normas destinadas a estabelecer diretrizes. Quando violadas as regras de conduta, surge o dever do Estado, surge para o Estado, né, o dever de aplicar sanções. Olha que bacana. E aqui eu termino. Percebe-se que nessa tarefa de controle social atua vários ramos do direito, dentre eles o direito penal. Quando a conduta atenta contra bens jurídicos especialmente tutelados, merece reação mais severa por parte do Estado, e aí eu tenho a preponderância, ou eu tenho a convocação do direito penal. Muito tranquilo, galera? Aspecto formal, material e sociológico do direito penal. Aspecto material, sociológico e formal do direito penal. Tá bom. Pedro, eu entendi o que você falou. Agora eu preciso saber o que é crime. Saber o que é crime, que é objeto na nossa aula. Você lembra aqui que eu pedi para vocês anotarem, olha aqui, ó, infrações penais? Você saberia me dizer a diferença de infração penal e crime? A diferença de infração penal e crime? Calma que a gente chega lá juntos. Pois bem, o que é crime? Aí eu trouxe 3 definições que é arroz com feijão aqui, meu time. As 2 primeiras dela. Conceito material ou substancial. O que é crime? Crime nada mais é do que toda ação ou omissão humana que leva ou expõe a perigo de lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Então eu tenho uma gama de bens jurídicos espraiados pela sociedade, e algum deles o legislador falou, pera lá, para esse bem jurídico aqui, vida, merece atuação do direito penal. Integridade física merece atuação do direito penal. Honra merece atuação do direito penal. Patrimônio merece atuação do direito penal. E aí vai indo. Outros bens jurídicos deixou a margem, a reserva da legislação civil, administrativa. Então o conceito de crime, o conceito material é toda ação ou omissão humana que leva ou expõe a perigo bens jurídicos que o direito penal escolheu para tutelar. Esse é o conceito de crime material. Agora o conceito formal, ou como boa parte da doutrina chama, conceito propriamente legislativo. Crime é aquilo que a lei define como tal. É o que está na lei. Crime é o que está positivado no ordenamento jurídico. Aqui não. Homicídio é crime? Por quê? Porque está no 121. Furto é crime? Porque está no 55. Estupro é crime? Porque está no 213. E assim, por sequência lógica. Beleza. E agora o conceito analítico ou dogmático?
Esse já é o tema da nossa aula. E eu falei, segura o coração porque eu quero falar com vocês outra coisinha antes. E aqui é muito bacana. Por quê? Boa, obrigado, viu? Boa. Por quê? Se você abrir o Código Penal, parte geral, introdução, você não achará uma definição propriamente dita de conceito analítico de crime. O que você já tem na sua cabeça que você está gritando, da nossa teoria tripartida, você não acha no Código Penal. Você o encontra decorrente de um estudo das ciências penais, em especial do que a doutrina colaciona. Mas não há uma definição legal propriamente dita. E é por isso que se faz importante o nosso estudo na aula de hoje. Beleza? E aí, meu time, antes de entrar no nosso conceito analítico, eu quero saber o seguinte. Eu quero colocar para vocês o seguinte. O que é crime? O ordenamento brasileiro adota o sistema dualista, binário, dicotômico ou bipartido. É a mesma coisa. Crime. O que é crime? E lembra lá no conceito formal que nós falamos de infração penal? Pelo amor do Santo Cristo, não confunda. Infração penal é gênero do qual decorrem as espécies crime e contravenção penal. Se eu perguntasse aos senhores no exame oral de quais são as modalidades de infração penal previstas no nosso sistema binário. Ai, sei lá, Pedro. Você sabe. Infração penal eu tenho crime e eu tenho contravenção penal. Ao crime eu tenho uma pena de reclusão ou detenção. Enquanto a contravenção penal é uma... Lembra a contravenção penal, crime a não? Eu não vou ter uma pena privativa de liberdade. Eu tenho uma pena de prisão simples ou uma pena de multa isolada. Caraca, Pedro, eu acho que eu tô pegando a ideia. Só que eu desenhei para vocês aqui, ó. Lei de introdução ao Código Penal. Considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Então, meu time, crime é reclusão ou detenção, com a pena de multa acoplada sim ou não. Beleza? Do outro lado, contravenção penal, a infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, se você pensou em prisão simples e multa, você está dentro de contravenção penal. Se você pensou em reclusão e detenção, você pensa em crime. Pedro, eu sei que a aula não é isso, mas só para não ficar a ver navios. Qual é a diferença de reclusão para detenção? Vocês lembram a principal característica? Na pena de reclusão, o agente criminoso ele pode iniciar o cumprimento de pena em qualquer das 3 modalidades de regime: fechado, semiaberto e aberto. O regime inicial na reclusão pode ser qualquer um dos 3, a depender do quanto de pena associado à tabela lá do 33. Já na pena de detenção, jamais iniciará o cumprimento de pena no regime fechado. Na pena de detenção, o teto é o início do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto e aberto. Beleza? Olha aí, dica atrás de dica, hein? Aula boa é assim. Pedro, beleza. Você falou que nós vamos estudar esse tal de conceito analítico ou dogmático. O que significa isso? Meu time, é o tal dos substratos do crime. É a estrutura analítica do crime. Na aula de hoje a gente aprofunda nas aulas do regular, nas matrizes. Hoje é uma live, é só pra gente bater os pontos principais, né? Então eu não vou avançar muito, talvez eu comente no final sobre a teoria bipartite.
encampada por Damasio de Jesus, secundada pelos seus discípulos Capês, Masson, André Stefan. Aí, em real, é a doutrina paulista, né? É a doutrina paulista que traz a teoria bipartida. Mas hoje a gente vai estudar o que é unânime em todos os países que adotam o nosso sistema anglo-saxão. Enfim, não há muita divergência com relação à teoria tripartida ou à teoria tripartite. E você sabe, porque aqui, quando as pessoas perguntam para os operadores do direito, os acadêmicos, quem está na graduação, o que é crime, automaticamente você responde à teoria tripartite. É fato típico, ilícito e culpável. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Você sabe isso. Só que será que a gente consegue aprofundar? Se eu perguntar para você, tudo bem, o que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. O que é fato típico? E aí a gente começa a ter algum grau de dificuldade. Beleza? É o que eu vou tentar sanar com vocês hoje. Primeiro ponto. Lembra que eu coloquei, fato típico. Fato típico. Primeiro vamos estudar o que seria isso. Quais fatos eu tenho de relevância para o direito penal? Quando eu penso em fato, eu tenho fato da natureza e fato humano. Lembra lá em cima, vamos voltar, olha a importância da definição de crime. Olha só, de direito penal. O direito penal se preocupa de comportamentos humanos. De comportamento humano, óbvio, Pedro. Precisava falar isso? Parece lógico, né? Mas quando eu perguntei defina fato típico, talvez você já não tivesse essa primeira base para você argumentar na sua dissertação. Perfeito? Então olha só, os fatos ele é bifurcado. Fatos da natureza e fatos humanos. Os fatos da natureza não importam para o direito penal. Eu me preocupo com os fatos humanos. Fatos humanos desejados ou indesejados? Gente, fato humano desejado, o direito penal não vai atuar. Que parabéns, o direito penal não dá parabéns para ninguém. O direito penal bate. Bate no sentido de correção, de ressocialização. Lembrando do estigma de que direito penal não é propriamente dito um castigo. A aplicação da lei não é um castigo. A teoria da prevenção especial negativa visa a aplicação da pena para ressocializar, né? Para ressocializar. Então eu tenho fatos humanos indesejados. Ô Pedro, indesejados. E como eu sei que eu tenho um fato humano indesejado? Quais são os seus elementos? E aí você tem esses quatro elementos. A conduta, o resultado, entre a conduta e o resultado, o nexo causal e a tal da tipicidade, que nós estudaremos uma a uma. Beleza? Primeiro ponto, fato típico. Então nós vamos estudar, lembra aqui, dos fatos humanos indesejados. Para trabalhar fato típico, o fato típico vai surgir quando eu preencher essas quatro elementares: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Agora eu quero saber cada uma delas. O que é conduta? O que é conduta, candidato? Candidata? Olha aí. Primeiro requisito do fato típico, conduta. Não há crime sem conduta. Lógico, o nosso sistema, e aqui não dá para trabalhar todas as teorias, mas adotou a teoria finalista. E aqui nós temos a seguinte definição legal. Conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a um fim, consistente em produzir um resultado tipificado em lei como crime ou contravenção penal. Olha que bacana. Então, conduta é ação humana, ação ou omissão humana. Ela tem que ser consciente e voluntária, e a gente já vai aprofundar, que eu separei em 4 tópicos. Dirigida a um fim, consistente em produzir um resultado tipificado em lei como crime ou contravenção penal. Pedro, vamos dar uma desenhada nisso? Vamos. Ação. Aqui é tranquilo, né, galera? Aqui, pelo amor de Deus, aqui
penso que é um ponto comum entre nós. A ação consiste em um movimento corporal exterior. Perfeito? Reclama uma ação, uma postura ativa, um fazer. Enquanto a omissão é uma conduta de não fazer. Perfeito? Aqui é super tranquilo, mas aqui está muito fácil, Pedro. Eu quero que você me explique, quero que você, dentro de 4 tópicos, se possível, Pedro, eu quero que você me explique a construção analítica do que nós acabamos de ler. E eu faço isso. Faço isso para que a gente exaura, para que a gente não tenha nenhum resquício de dúvida. Olha só o primeiro tópico. A gente lê e depois decifra, decodifica. O ser humano, e apenas ele, pode praticar condutas penalmente relevantes. Os acontecimentos naturais e os atos de seres irracionais produzidos sem interferência do homem não interessam ao direito penal. Óbvio, daí porque eu coloquei fato humano e fato da natureza, eu tirei o fato da natureza. Porque só me interessa o ser humano enquanto objeto ou enquanto objetivo da tutela penal. Até aqui muito fácil. Mas bora para 2. Somente a conduta voluntária interessa ao direito penal. O crime é o ato exclusivo do homem, pois a vontade, qualquer que seja a teoria adotada, é elemento constitutivo da conduta. O direito penal se alicerça na evitabilidade, razão pela qual só são pertinentes a condutas que poderiam ser evitadas. Ah, Pedro, depois você me dá exemplo do... Opa, se dou. O tal do ato reflexo. Olha aqui, ó. Ó o 3. Apenas os atos lançados no mundo exterior ingressam no conceito de conduta. O simples querer interno do agente é desprezado pelo direito penal, enquanto a vontade não for libertada do claustro psíquico, não produzindo efeito. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Gente, cogitar é crime? Dentro da linha do iter criminis, a cogitação é fase punível? Não, Pedro. Porque a cogitação, primeiro que a cogitação é uma fase interna, está dentro do agente criminoso. Ela só começa a ter sentido de atuação do direito penal quando essa cogitação ela começa a se caracterizar, ela começa a desdobrar, ela começa a surgir em atos preparatórios. Aí a história muda. Opa, Pedro, eu estou praticando já atos preparatórios, agora já começa a interessar o direito penal. Muito mais execução, muito mais a consumação. E o exaurimento é fase que não encerra o iter criminis. Beleza? 4. A conduta é composta de 2 elementos. Quais sejam? Um ato de vontade dirigido a um fim e a manifestação da vontade no mundo exterior, por meio de uma ação ou omissão dominada ou dominável pela vontade. Esse é o elemento mecânico que concretiza no mundo fático o querer interno do agente. Óbvio, meu time, óbvio, eu preciso ter uma conduta, ainda que omissiva ou comissiva, mas eu preciso ter uma ação mecânica para que eu tenha um comportamento que produza resultado no mundo naturalístico. Caraca, Pedro, agora eu entendi. Ficou claro. Bora trabalhar dolo e culpa? De forma rápida, né? Não dá para trabalhar todos os elementos. Mas não sei se aqui também penso que dá para dar um caminhar um pouquinho mais tranquilo. Crime doloso. Alguém tem dúvida aqui? Manda no chat. Crime doloso. Doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E aqui eu trago, é uma vontade consciente dirigida a realizar ou ainda, num segundo elemento, aceitar a realização. Então eu tenho um tipo penal, eu tenho uma conduta incriminadora prescrita em lei, e o agente tem a vontade imediata de realizar aquele ato, ou aceita a realização daquele ato. Eu tenho neste modelo
o sistema não, né? O elemento subjetivo dolo. Só que para existir crime doloso, eu preciso sempre trabalhar com dois elementos, tá, galera? Volitivo e intelectivo. Volitivo, eu vou até colocar. Que talvez seja o ponto que eu queria só trabalhar com vocês aqui. Eu vou aumentar. Vou colocar em vermelhão aqui. Bora lá. O que seria o elemento volitivo? A vontade de praticar a conduta descrita no tipo penal. No elemento intelectivo, a consciência. Não basta ter vontade, eu tenho que ter o elemento intelectivo. Eu tenho que ter a consciência da conduta e do resultado. Vocês já ouviram essa expressão? O dolo é a vontade livre e consciente? Já? Livre. Opa, perdão. É a vontade livre e consciente? Livre e consciente não precisa ser livre, galera. Tá escrito aqui no elemento volitivo a ser livre? Uma hipótese de coação moral, você não deixa de ter dolo, você tem vontade de praticar a conduta descrita no tipo penal e você tem a consciência da conduta e do resultado. A ausência da liberdade no seu fazer não será afeta a conduta, mas a culpabilidade, a coação moral é irresistível. Então olha que legal. Para a figura do crime doloso, basta ter vontade de praticar aquela conduta, querer a conduta mecânica e você saber o resultado que vai se formar entre a sua conduta. Lembra que a expressão livre está mais afeta à culpabilidade do que propriamente ao fato típico. Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. A liberdade da vontade não é um elemento do dolo, mas uma circunstância a ser analisada na esfera da culpabilidade. Nós chegaremos na culpabilidade. De outro lado, o crime culposo também não ganha grandes debates aqui por hoje. Mas só para fazer o en passant, a ação ou omissão dirigida, orientada pelo querer, causando resultado involuntário. E esse resultado involuntário, lembra dessa fórmula aqui, tá, galera? Eu vou até colocar em letras garrafais, porque eu acho que fica bom pra gente. Ó, e aqui, esse aqui eu puxo pra baixo. A gente vai mudando, a gente vai sempre mudando pra ver se fica melhor pra vocês. Ó, fórmula. Conduta voluntária mais resultado involuntário. Lembra que o direito penal se preocupa de ações humanas que tem um resultado mecânico, uma ação mecânica que materializa no mundo exterior. Então, na ação, ainda que na omissão, eu preciso ter uma conduta voluntária. Mas o resultado é involuntário. E esse resultado é involuntário porque ele se apresentou não com dolo, não com uma aceitação ou um querer do resultado, mas sim por uma imprudência, negligência ou imperícia. Beleza? Lembrando que a estrutura do crime culposo, eu tenho conduta humana, violação do dever de cuidado objetivo, deve sempre haver o nexo causal entre essa minha conduta e o dever de cuidado objetivo. Esse resultado involuntário tem que ser previsível, possibilidade jurídica de previsão do perigo advindo da conduta, e deve ser típico. Típico não, né? Deve haver tipicidade, um correspondente legal. E olha que bacana, se eu perguntar para vocês a conduta, dentro da conduta você percebeu que eu tenho dolo e culpa. Então dolo e culpa está presente na conduta, no fato típico. Olha só, Pedro. Tá vendo como a gente vai avaliando? Depois, quando a gente preencher aquele quadro, vai ficar bonitão. O que exclui a conduta? O que exclui a conduta, meu time? Aqui, exclui a conduta a coação física irresistível. Gente, coação física, pelo amor de Deus. A coação moral, não, tá? Então, a coação física irresistível. Então o agente ele não tem a liberdade de agir. Pensa aqui, até coloquei um exemplo. Um homem muito forte obriga fisicamente outra pessoa bastante franzina a apertar o gatilho de um revólver municiado na direção de seu desafeto. Em suma, pressiona o dedo
do coagido com o gatilho. A vítima morre por conta do disparo do projétil da arma de fogo. Beleza? Olha só, coação física. A coação física exclui a conduta. A coação moral exclui a culpabilidade. É só você pensar, conduta, ação humana. Se alguém, por força física, fez a conduta por mim, por intermédio de uma coação física, óbvio que eu vou excluir a conduta. Coação moral irresistível, a vis compulsiva, o coagido pode escolher o caminho a ser seguido. Obedecer ou não a ordem. Na coação física, como é que você faz? O cara tá me apertando, não tem o que fazer. Então, cuidado, na coação moral irresistível, o que vai se excluir não é a conduta, e sim a culpabilidade. Lembra que eu falei para os senhores, aqui a gente pode até colocar como 5. Lembra que eu falei para os senhores que tem que ser, cadê aqui o nosso exemplo? Tem que ser uma conduta humana consciente e voluntária? Se ela tem que ser uma conduta humana consciente ou voluntária, o ato praticado pelo agente em sonambulismo ou em hipnose, nesse estado de absoluta ou completa inconsciência, o agente não responderá pelo crime. Logo, meu time, o sonambulismo e a hipnose, terror noturno, eles são causas que vão excluir a conduta, porque não há uma manifestação externa livre e consciente. Legal? Bora lá, rápido, tem que ser mais rápido aqui a gente tem pouco tempo. Resultado. Resultado é tranquilo, galera. Resultado é easy busy. O que é o resultado? É a consequência provocada pela conduta do agente. Nem sempre, galera, teremos resultado físico. Nem sempre teremos resultado físico. Podemos ter apenas resultados jurídicos. Vamos lá. Resultado naturalístico material. É a modificação no mundo exterior provocado pela conduta do agente. O crime de homicídio, por exemplo. Agora eu posso ter o resultado jurídico normativo. A violação do valor ou interesse protegido, regulado ou tutelado pela lei penal provocada pela conduta do agente. Eu não tenho resultado. Pode ser crime formal ou crime de mera conduta. Exemplo, a lei de armas, o porte de armas, por exemplo, porte legal de arma de fogo. Por vezes eu não tenho resultado naturalístico, mas um simples fato de você praticar aquela conduta, eu já tenho o resultado normativo. E o resultado normativo basta. Daí porque nós temos os crimes formais. E aí eu coloco a seguinte afirmação, que você vai gravar pro seu coraçãozinho. Todo crime tem resultado jurídico, mas nem todos têm resultado naturalístico. Perfeito? E aqui pouco importa. O que você tem que pensar é, quando eu estou dentro de conduta, quando eu estou dentro de fato típico, como segundo, dentro dos substratos da teoria analítica do crime, eu tenho o segundo elemento do fato típico, que é o resultado. O resultado ele pode ser material ou ele pode ser normativo. Nexo causal. Isso aqui dá uma aula aí. Aliás, tem aula só de nexo causal. Só de nexo causal. Mas vamos lá. O que é o nexo causal? Entre a conduta e o resultado, eu tenho que ter um liame conectivo, eu tenho que ter um chiclete, tem que grudar entre a conduta e o resultado. A minha conduta tem que gerar o resultado. E esse instrumento que nós fazemos a conexão chama-se nexo causal. Então, olha só. O conceito de nexo causal é o vínculo formado entre a conduta praticada por seu autor e o resultado por ele produzido. É o caput do artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é punível a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não tenha ocorrido. Logo, meu time, a teoria adotada, e vocês já sabem disso, é a teoria da equivalência dos antecedentes. Considera-se causa ou omissão
Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pedro, e como que eu utilizo a teoria da equivalência dos antecedentes? Lembra do juízo hipotético de eliminação? Sem a hipótese do regresso ao infinito? Então, vocês vão ter aquelas causas, que aí a gente estuda com causa absolutamente dependente, com causa relativamente dependente, dependente. Mas o que eu quero para a aula de hoje, a gente não precisa aprofundar tanto o nexo causal, porque não haveria tempo. O que eu preciso que você saiba é que o nexo causal está dentro de fato típico. E o nexo causal é o que vai linkar, é o que vai vincular a conduta ao resultado. E aqui eu coloquei uma observação, e tome cuidado, tá? Nos crimes de mera conduta ou crime formal, não tem necessidade da existência de resultado. Concorda? Crime formal de mera conduta não tem necessidade de resultado, motivo pelo qual não há nexo de causalidade. Não há nexo de causalidade, beleza? Óbvio, né? Óbvio. Próximo. Tipicidade. Tipicidade. Gente, o que é tipicidade à luz da teoria do crime? E aqui eu coloquei texto, mas a gente faz junto. O que seria tipicidade? A tipicidade penal. O que eu penso por tipicidade penal? Tipicidade penal, vamos fazer uma fórmula? É igual tipicidade formal mais tipicidade material. Tipicidade penal é igual tipicidade formal mais material. Aqui na tipicidade formal, a conduta deve encontrar um correspondente normativo na legislação. Hoje tá difícil escrever, hein? Na legislação penal, quer o Código Penal, quer a legislação penal extravagante. As lei de droga, lei de armas. Então, o formal eu tenho que achar a conduta humana e inserir dentro de um tipo penal. Qual que é a conduta humana? Subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Ah, Pedro, isso daí tá lá no 55. Beleza, você achou a tipicidade formal. Agora você tem que ver se tem a tipicidade material. O que é isso? Se a conduta criminosa violou, afetou o bem jurídico tutelado. Exemplo, o princípio da insignificância. Então, para ter tipicidade penal, não basta a conduta ter previsão no ordenamento jurídico. Essa minha conduta tem que violar aquele bem jurídico tutelado. Caso não viole, eu não terei tipicidade material. E o exemplo maior é o caso do princípio da insignificância, que tem aula amanhã. E o princípio da insignificância gera a exclusão da tipicidade, com uma absolvição lá do 3863 do Código de Processo Penal pela atipicidade da conduta. Beleza? Truquilo aqui. Easy busy. Pedro, matamos. Fato típico é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Olha o que a gente fez lá no início, fazendo todo sentido agora. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Bom demais, bom demais. Pedro, eu vi que você colocou ali, agora eu tenho a ilicitude. Fato típico, antijurídico, a ilicitude. No que eu penso em ilicitude? Aqui é um juízo de contravaloração. Como assim, Pedro? Pressupõe, quando você tem uma conduta e essa conduta tem um resultado, anexo causal e encontra tipicidade, eu presumo que ali eu já tenho um crime, uma infração penal.
Dentro do juízo hipotético de ilicitude, você vai ter que demonstrar uma causa de exclusão da ilicitude. Quais são as causas? Olha só. Formal. O fato ilícito é aquele que contraria o ordenamento jurídico. Imaterial. O fato ilícito é aquele que causa lesão ou ameaça de lesão. Quais são as causas que vão excluir? Quais são as causas que vão excluir a ilicitude? Vou colocar aqui, 20. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Então, quando você pensa em fato típico, eu atirei numa determinada pessoa. Então eu tenho uma conduta. Essa pessoa morreu. Resultado. A morte dessa pessoa se deu por conta do disparo de arma que eu efetuei. Nexo causal. Essa minha conduta encontra tipicidade lá no artigo 121 do Código Penal. A minha conduta, ela é típica. Perfeito? Agora eu vou ter que demonstrar, para que não seja crime propriamente dito, eu vou ter que demonstrar nessa primeira hipótese uma exclusão da ilicitude. E como que eu farei isso? Eu agi em legítima defesa. Ah, Pedro, se você agir em legítima defesa, vai excluir a ilicitude e ele deixa de ser crime. Então você percebe que tem uma presunção de ilicitude. A presunção é de ilicitude. Você tem que demonstrar uma causa que quebre essa presunção. E essa causa está elencada nessas 4 hipóteses: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito. E eu tenho uma causa supralegal, que é a aquiescência, né, da vítima. A aceitação da vítima. Perfeito? Ai, que legal. Tá indo. Tá indo. Opa! Pedro, e a última, para encerrar o nosso encontro de hoje? Culpabilidade. Culpabilidade. Não basta o fato ser típico. Não basta o fato ser ilícito. Ele precisa ser culpável. E a culpabilidade, eu vou trabalhar com essas 3 teorias. A imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Olha só. Então, Pedro, vamos fazer o seguinte: quando que eu excluo a culpabilidade? Aí eu coloquei praticamente, acho que não sei se esgotei, vamos ver agora. Quando eu vou excluir a culpabilidade? Quando o agente tiver doença mental, desenvolvimento mental retardado, desenvolvimento mental incompleto, a embriaguez acidental completa, voluntária não. Voluntária não. Lembra do artigo 28. Voluntária não. Potencial consciência da ilicitude através do erro de proibição. Olha a coação moral, porque a física exclui a conduta, a moral a culpa. E obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Também aqui é um juízo hipotético. Nós temos que avaliar se dentro do cenário criminoso o agente tinha culpabilidade. Primeiro, se ele tinha imputabilidade penal. Se ele é inimputável, acabou. Até o critério etário. Depois eu preciso ver se ele tinha potencial conhecimento da ilicitude. E por fim, se havia exigibilidade da conduta diversa. E aqui nós elencamos as causas que excluem a culpabilidade. Perfeito? E com isso, se eu fechasse aqui, ó, vou duplicar e colocasse aqui. E aqui eu tiro todas essas marcações. Nós teríamos o quadro completo da construção analítica dos substratos do crime: fato típico, ilícito e culpável. E mais importante, eu queria que você pegasse, fixasse com relação ao fato típico, mas eu acho que a gente exauriu bem.
Pedro, só para acabar e não ficar sem falar, vamos falar do conceito bipartido? Aqui, gente, a gente não vai perder muito tempo, tá? Mas o conceito bipartido, ele fala o seguinte, olha, eu não tenho a coluna da culpabilidade. Crime é só fato típico e ilícito. Porque a culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena. Pedro, não entendi nada. Eu trouxe aqui a definição do autor que cria o conceito bipartido. Eu disse para vocês logo no começo da aula que isso é uma doutrina paulista, né? Damásio, seguido por André Stefan, Fernando Capês, Kleber Masson, o pessoal aqui de São Paulo. Não tem aplicabilidade em outros estados e em outros países. Mas de qualquer forma nós estudamos porque é o que aparece na nossa doutrina. Então vamos lá. Olha só o que o Damásio referencia. Culpabilidade é a reprovação da ordem jurídica em face de estar ligado o homem a um fato típico e antijurídico. A reprovabilidade que vem recair sobre o agente, ensinava Aníbal Bruno, porque a ele cumpria conformar a sua conduta com o mandamento do ordenamento jurídico, porque tinha a possibilidade de fazê-lo e não o fez, revelando no fato de não ter o feito uma vontade contrária àquela obrigação. No comportamento se exprime uma contradição entre a vontade do sujeito e a vontade da norma. Portanto, a culpabilidade não é requisito do crime, funcionando como condição de imposição da pena. Então você diz, olha, o fato é crime, o fato é típico, o fato é antijurídico, mas eu deixo de aplicar uma pena. Não deixo de ser crime. O crime o é, mas ao final eu não aplicarei uma pena. E ele cita como exemplo, por exemplo, o artigo 26, é isento de pena, e aqui vai falar do inimputável. Só que, meu time, essa corrente, ela não é aceita. O Código Penal tem várias oportunidades que ele trabalha a isenção de pena, tanto na parte geral quanto na parte especial, não como pressuposto para a aplicação da pena, mas como um comportamento humano que vai sim definir um elemento substrato do crime. Se eu não tenho, se em última análise eu disser que a culpabilidade, ela só é pressuposto para a aplicação da pena, é o mesmo que eu dizer que menor de idade pratica crime. Eu só não aplicarei uma pena, que seria a tal da imputabilidade. Não me parece que essa e por outros motivos nós tenhamos a melhor definição. Mas aqui eu nem vou perder muito tempo com os senhores, porque o que eu quero que vocês lembrem é esse quadro. E quando nós perguntarmos o que é fato típico, você lembra, é fato típico, eu tenho uma conduta e nessa conduta eu vou ter o dolo ou a culpa. A minha conduta ela vai gerar um resultado, pode ser um resultado material ou um resultado formal, porque existem crimes formais, não vai gerar resultado naturalístico. Mas eu sei que entre a minha conduta e o meu resultado, eu preciso ter um nexo causal, um elo de ligação entre eles. E não basta ter uma conduta, resultado e nexo causal. Essa minha conduta precisa encontrar um correspondente na lei e precisa violar o bem jurídico, tipicidade penal, tipicidade formal mais material. Se eu reunir esses 4 elementos, agora eu faço uma contra-pergunta. A minha conduta é ilícita? Existe uma causa que vai excluir a ilicitude? Não, Pedro, não tem uma causa que vai excluir a ilicitude. Não tem legítima defesa, não tem estágio de necessidade. Agora eu faço a mesma pergunta. Existe alguma causa que vai excluir a culpabilidade? Se você não chegar a uma causa que exclui a culpabilidade e a ilicitude, você vai ter os 3 substratos do crime na teoria tripartite, e aí sim você tem uma infração penal. E essa infração penal, como nós vimos, pode ser crime ou contravenção penal. Beleza? Top, né? Aula boa, aula densa. Nós depois faremos uma aula só com resolução de questão. E amanhã encontro os senhores na aula de princípio da insignificância. Beleza?
bons estudos e até o próximo encontro. E obrigado pela participação de hoje, meu time. Valeu!